maior parceiro comercial do Brasil, acabou de apertar o botão vermelho. Aí nos próximos dias, especificamente a partir do dia 15 de maio de 2026, as câmaras frias dos maiores frigoríficos do país vão começar a desligar progressivamente as máquinas que preparam as carnes para a China. Não é boato, infelizmente poderia ser, né, especulação, mas não é, infelizmente. É uma retaliação tarifária que vai arrancar aí 10% das exportações brasileiras de carne bovina nesse ano, inundando o mercado interno com 500 mil de toneladas de carne que não tem para onde ir, e criar um choque de proporções gigantescas nas ações de empresas gigantes como Minerva, Marfrig e JBS. Se você tem esses papéis aí na sua carteira, ou se você opera na bolsa, né, apostando no agronegócio brasileiro, o que eu vou te mostrar nos próximos minutos é a diferença entre proteger o seu capital ou ver o seu dinheiro virar pó aí numa possível ressaca ou na ressaca efetiva no segundo semestre de 2026. Mas é claro, antes, se você não conhece ainda o canal aqui, seja muito bem-vindo à Lente Financeira. Eu sou o Vini aí, tem mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro no Brasil, atuo em várias instituições aí. Aqui a gente sempre fala aí negócios, economia, banking, crédito corporativo, enfim, tudo que afeta os seus investimentos aí, os seus negócios, crédito para sua empresa, enfim, já deixa o like aqui se você já segue o canal já há um bom tempo. Se você ainda não segue, já se inscreva. E aí ao final do vídeo, se você achar que foi conveniente, trouxe informações aqui que agregam você aí sim você pode deixar um like aqui em agradecimento a esse conteúdo. Bora lá. Ó, nesse exato momento, cara, a gente está presenciando aí o fim de uma era de ouro que começou há quase uma década. Pra você entender a magnitude desse choque aqui, nós precisamos abrir, vou falar assim, o capô aí da balança comercial brasileira, né? Pra vocês terem uma ideia, até 2025 a China comprava de olhos fechados o Brasil, sem dor de cabeça, né? Dos 3,5 milhões de toneladas de carne que o Brasil exporta para a China, né, exportava para o mundo, os chineses levavam quase metade disso aí. Vamos falar 1,7 milhões de toneladas de carne ia somente para a China. Era uma avenida expressa aí que só entrando dólar aqui no país, né? Mas a economia interna da China mudaram a regra, hein? Na véspera do ano novo, lá 31 de dezembro de 2025, o Ministério do Comércio da China notificou, né, a Organização Mundial do Comércio e ativou um mecanismo agressivo de salvaguarda. Eles colocaram lá uma cota global para as importações, né? O Brasil, por ser o maior fornecedor, recebeu a maior fatia. Estava estipulado lá 1,5 milhões de toneladas com a tarifa normal de 12%. Então o Brasil até lá esse 1,1 milhão de toneladas pagava essa tarifa normal de 12%, já vinha sendo praticado, tudo certo. Até aí parecia razoável, né? Certo? Errado. Então, a grande questão é que tudo que o Brasil exportar acima dessa marca de 1,5 milhões de toneladas, ele não paga mais somente 12%. Ele passa a pagar uma tarifa punitiva e proibitiva de 55%. Na prática, com outras taxas somadas, o custo chega aí a 67% para exportar, continuar exportando para a China. Isso não é uma taxa, né? É um muro de concreto armado lá que inviabiliza completamente qualquer negociação de exportação aí nesse caso. Aí você deve estar se perguntando, e por que a China fez isso, né? Não foi para punir o Brasil por ideologia, por qualquer aspecto nesse sentido, não. Foi puro pragmatismo econômico, simples. A China está saindo de um excesso de oferta interna. Eles reconstruíram brutalmente o rebanho deles após as crises sanitárias dos anos anteriores. E hoje eles possuem cerca de 100 milhões de cabeças de gado. O governo de Pequim olhou para dentro e disse, opa, peraí, nós precisamos proteger os nossos produtores domésticos, porque a criação de gado chinesa não consegue competir com a eficiência e o custo do Brasil, né? O Brasil é o maior exportador aí de proteína animal do mundo. E é aqui que entramos na mecânica implacável desse bloqueio, né? Ó, presta muita atenção aqui na linha do tempo, porque é ela que vai ditar o balanço das empresas de capital aberto aí nos próximos trimestres. Quando a cota foi anunciada, os frigoríficos brasileiros entraram em pânico, né? E obviamente deram um sprint aí para a corrida para exportar. Por quê? Porque a cota, ela não é dividida por mês, mas assim anual, é aquele volume no ano. E aí ocorreu o que o mercado chama aí de efeito antecipação. Entre janeiro e abril de 2026, as empresas correram para embarcar o máximo possível de carne, sem pagar obviamente a taxa de 55%.
100%. Eles encheram os navios. O volume mensal que deveria ser diluído esgotou a cota brasileira na velocidade da luz. E aí chegamos a um problema puramente logístico e matemático. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, Roberto Perosa, está exatamente essa semana na China tentando um milagre de última hora, mas felizmente o diagnóstico que ele carrega na bagagem já de fato é assustador, né? Bom, vamos lá, eu vou te explicar como que funciona o relógio biológico e logístico de exportação de carne, porque isso ninguém vai te contar aí nos noticiários, né? Quando um frigorífico abate um boi no Brasil, a carne, ela obviamente, né, sendo irônico, que ela não vai se teletransportar para Xangai, né? Vamos lá, como que funciona? Então assim, ó, depois do abate, ela leva cerca de 10 dias lá no frigorífico para maturação da carne. Aí ele tem que fechar a documentação aduaneira, colocar o contêiner no navio. A travessia marítima do Brasil até o porto da China leva mais 40 dias. Portanto, o boi abatido no dia 15 de maio de 2026, por exemplo, ele só vai chegar à alfândega chinesa no final de junho. Qual que é o problema então? A projeção exata do mercado é que no final de junho a cota de 1,5 milhões de toneladas estará 100% preenchida. Se o frigorífico abater o boi no dia 20 de maio, né, mais para o final do mês, esse container só chega em julho. Toma uma marretada aí de 55% de imposto e a empresa tem um prejuízo milionário. E por isso que entre 15 de maio e 15 de junho a indústria vai encerrar progressivamente os abates destinados à China. A torneira nesse caso vai fechar e ela só vai poder ser reaberta lá pro dia 15 de outubro para que a carne enfrente aí mais uma vez 50 dias de trâmite até que chegue à China apenas no dia 1º de janeiro de 2027, quando uma nova cota entra em vigor. Nós estamos falando de um apagão de 5 meses nas vendas para o nosso maior cliente. A ABIEC projeta uma queda de 10% na exportação total do Brasil em 2026, recuando de 3,5 milhões para cerca de 3 a 3,15 milhões de toneladas. Beleza, Vini, tá certo. E aí, mas como que isso afeta... Tá vendo a vida como ela é aqui, ó. Vocês estão ouvindo minha filha gritando no fundo aqui ao lado da sala, não tem jeito. Vida normal. Certo, aí você deve estar me perguntando, tá, mas como que isso afeta o meu bolso? E as minhas ações? E aí? É aqui que separamos os amadores dos analistas sérios, né? O pessoal que lê balanço, vê notícia. Não coloque todas as empresas de proteína no mesmo balaio. Não dá pra gente simplesmente generalizar aqui, né? A bolsa não funciona assim. Se você ler os relatórios do BTG Pactual, Santander, Banco Safra, enfim, aí você vai ver que a dor não é distribuída igualmente. O mercado já precificou parte disso lá no início do ano, quando os papéis reteram no primeiro pregão lá após o anúncio da China, mas o efeito ressaca, que é o baque nos resultados do terceiro e quarto trimestre de 2026, ainda vai pegar muita gente de surpresa. Vamos analisar em 3 camadas aí, nós vamos falar das principais, né, listadas na bolsa aí, as 3 de proteína animal: Minerva, a Marfrig e a JBS. Analisando a situação de cada uma, a atuação de cada uma dessas empresas, a gente vai dizer que a mais exposta no mercado a esse choque, acompanha o raciocínio comigo aqui só para vocês entenderem. Ó, nós temos a Minerva Foods. Por quê? A Minerva é uma pure play, o que significa que o modelo de negócio dela é brutalmente focado em carne bovina in natura e exportação. Cerca de 17% das receitas totais da Minerva vem diretamente das exportações para a China. Ela tem a menor diversificação geográfica e de multiproteínas entre as gigantes. A empresa está sentindo impacto não só no Brasil, mas na operação sul-americana como um todo, já que a Argentina também sofre com limitações, né? Para a Minerva, o segundo semestre de 2026 será um campo minado operacional, né? A Genial Investimentos e a Ativa já alertaram que a Minerva será a mais desafiada para realocar essa carne que até então estava destinada aí para a China. Aí no meio do caminho nós temos a Marfrig aí, né? A MBRF3, né? A exposição direta da receita da Marfrig às exportações para a China gira em torno aí de 5%. A Marfrig sofre, mas tem um amortecedor gigante por trás, chamado BRE. Ao focar em processados e diversificar geograficamente, além do mercado americano, a Marfrig consegue diluir o choque. É como tomar um soco usando um colete à prova de balas aí, no caso deles, né? Dói, tira o fôlego, mas não é fatal. E por fim, aí a gente tem o transatlântico do setor, que é a JBS, né? JBS S32. A JBS tem apenas cerca de 3% da sua receita exposta à exportação de bovinos do Brasil para a China. Por quê? Porque a JBS não é uma empresa brasileira que exporta, ela é uma multinacional global de proteínas que tem operações no Brasil. A maior parte do faturamento da JBS vem dos Estados Unidos, da Austrália e de outras frentes, incluindo aves e também suínos. Em tempos de guerra tarifária, diversificação brutal, no caso deles, é a melhor defesa.
O Santander, por exemplo, mantém recomendação de compra para a JBS, enquanto deixa a Minerva em classificação neutra, exatamente por esse risco. Mas vamos lá, ó, o problema não acaba nas planilhas das empresas de capital aberto, né? Existe um efeito dominó macroeconômico que vai bater direto na inflação e na mesa do brasileiro. Cerca de 500 a 600 mil toneladas de carne bovina excedentes, né, que seriam dessas empresas. Carne que seria vendida em dólar para Xangai, mas que não tem passaporte para entrar. O Roberto Perosa, lá, o presidente da ABEC, ele foi cirúrgico na seguinte fala, né? Não há mercado que substitua a China. Ah, mas e os Estados Unidos, né? Sim, os Estados Unidos estão importando mais carne, eles estão enfrentando uma baixa oferta local por causa da seca lá, liquidação do rebanho deles nos anos anteriores, fato. Só que os Estados Unidos também têm cotas. A cota americana para países não específicos, onde o Brasil se encaixa, é de ridículas 65 mil toneladas. E isso foi esgotado pelo Brasil no 5º dia do ano de 2026. Tudo que o Brasil envia para os Estados Unidos fora dessa cota já paga aí 26,4% de tarifa. O Itamaraty está lutando aí por uma cota maior, mas isso já é diplomacia e diplomacia é bem lenta. Então vamos lá, se não tem China, os Estados Unidos já não tem cota, para onde esse 500 mil de toneladas vai? Vai para o açougue aí da sua esquina, vai para o mercado interno. Para o consumidor final brasileiro, né, para nós aqui consumidores nativos de carne e que amamos um churrasco aí, né, de segunda a segunda, a notícia é excelente, sem tem dúvida, né? O aumento abrupto na oferta no mercado interno pressiona o preço da carne para baixo, é óbvio, né? Nós estamos entrando no período de seca no Brasil, entre abril e setembro, que é quando ocorre o pico de confinamento, né? Em 2025, para vocês terem uma ideia, o Brasil confinou mais de 9,2 milhões de cabeças de gado. Tem muito boi para pouco navio. O boi gordo futuro negociado na bolsa, na B3, já antecipou o cenário e despencou para a faixa ali de 230 por arroba, mais ou menos. Muito distante dos recordes de anos anteriores. O pecuarista está vendo a margem dele ser espremida contra a parede. Só que na economia, a perda de um lado sempre reflete na balança do outro. Com a carne mais barata no mercado interno, nós vamos ter uma pressão deflacionária forte no segmento de alimentação em domicílio do IPCA. Isso dá um alívio temporário para o Banco Central na hora de calibrar os juros, né, a nossa Selic. Mas cuidado, deflação por choque de oferta excessiva em um setor vital como o agronegócio significa desaquecimento do PIB. É um negócio muito doido a economia, né? Porque é uma coisa puxa outra, que pode melhorar aqui, afeta ali. O agronegócio e a cadeia da pecuária representam uma fatia colossal do produto interno bruto brasileiro, né? O nosso PIB aí de quase 9%. Quando você trava 10% da receita de exportação do setor, entra menos dólares no país. Menos dólares entrando na balança comercial pressiona a taxa de câmbio. O dólar tende a ficar mais resiliente e forte frente ao real, porque perdemos uma das nossas principais fontes de cash flow cambial. Beleza, então o que você, como investidor e estrategista do seu próprio dinheiro, tem que fazer a partir de agora? Primeiro, a gente precisa parar de olhar aí somente para o PL, né, que é o preço sobre lucro de empresas de commodity, olhando no retrovisor. O lucro de 2025 já passou, o mercado opera agora a expectativa futura. Se você vai investir no setor de frigoríficos, a regra de ouro em 2026 é buscar resiliência e, claro, né, diversificação. A JBS prova mais uma vez que tamanho e presença em múltiplos continentes é o que salva o balanço quando um parceiro comercial tem um ataque aí de protecionismo, né, que é o que está acontecendo. Segundo, a gente precisa entender os ciclos pecuários globais, né? O ciclo de baixa no Brasil, com muita oferta de gado agora, se choca diretamente com a restrição de demanda chinesa. É a tempestade perfeita aí. Para a Minerva, aí, os próximos relatórios trimestrais, especificamente o terceiro e o quarto tri aí de 2026, vão ser possivelmente um pouquinho feio, né? Vamos falar assim. Se você está comprado nela, esteja preparado para volatilidade severa, obviamente, e entenda que o jogo agora é de sobrevivência de margem. E terceiro, use aí a macroeconomia a seu favor, né? A queda no preço da proteína animal no Brasil afeta positivamente o varejo dos supermercados. Empresas como grandes, empresas como Açaí, Carrefour, óbvio, podem se beneficiar e eu acredito que vão sim, de fato, se beneficiar marginalmente aí do aumento do tráfego de consumidores atraídos por carnes mais baratas, né? Tô só esperando também, tá? E aí, fato também que eles acabam aumentando aí o ticket médio com produtos correlatos, né? É muito doido você estudar a economia e entender, né, as consequências de uma notícia dessa, por exemplo, que acontece aqui no nosso país, né? Uma economia é um organismo vivo, né? Quando um vaso sanguíneo fecha, né, o que vai acontecer? O sangue vai procurar outro caminho para circular lá, para correr, e é o que tá acontecendo agora, né? E é o que vai acontecer, né? O fato é que a China, ela não parou de comer carne, né? O consumo lá continua muito
muito forte. O que eles fizeram foi um movimento clássico de xadrez, né? Vamos usar essa analogia, né? Proteger a própria indústria deles após usar a indústria brasileira para abastecer a fase de transição deles. O Brasil ensinou a China a gostar de carne bovina e agora os chineses querem assumir o controle da torneira deles lá. Não existe investimento seguro se você não souber ler o tabuleiro, se você não ficar atento às notícias, se você não ver o balanço, ler o balanço das empresas aí, né? O botão vermelho aí nesse caso foi apertado, né? Infelizmente, e as câmaras frias aí estão desacelerando, estão começando aí a desacelerar. E aí, avalie a sua exposição aí, proteja o seu capital, não vamos deixar para ser o último a sair da festa aí depois que tudo já acabou, né? Tudo passou. Agora fica a lição de casa aí para vocês que estão com posição nessas empresas aí, no agronegócio, nesses grandes frigoríficos, ou você que estava pensando em entrar aí, fica como lição de casa, você obviamente avaliar certinho aí o momento certo de entrar ou o momento certo de sair, enfim, cabe a sua lição de casa aí para avaliar o melhor momento. Se esse conteúdo fez sentido para você, aí agora eu peço encarecidamente, deixa o like aí, pô, ajuda aqui, ajuda a crescer o canal aqui, se inscreve na Lente Financeira para mais análises como essa, mais informações do mercado aí, mais análises de outras notícias que possam afetar aí os seus investimentos aí de uma maneira geral, né? Você que é empresário também, enfim, conta aí se você trabalha em alguma empresa de frigorífico, se você já viu algum sinal aí que possa de fato estar desacelerando aí essas exportações, enfim, vamos bater um papo aqui nos comentários aí. Obrigado, galera, sou o Vini aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo, um abraço, valeu!